Então, vamos falar do CT, aproveitar e falar do CT, Sim. já que você deu esse gancho. Eu ia até perguntar como que você entrou na política do clube e tal, para a gente ter uma linha de raciocínio, mas esse gancho aí não dá para perder, depois a gente volta nisso. Tá. CT. O Augusto deu uma entrevista agora, acho que foi na CNN, falou que estava fechado esse naming rights do CT aí, 200 até milhões? o dia do... E Uma que, coisa e que assim. não assinou por causa do impeachment. Tem alguma informação que condiz com a realidade disso? Tinha alguma coisa já muito encaminhada, próxima de ser assinada ou não? Bom, veja só, eu não sei de todas as questões comerciais que envolvem um clube. Tem o departamento de marketing, departamento de comunicação que são inseridos. O jurídico, ele faz o contrato ou analisa uma proposta de contrato. Isso. Eu posso dizer, eu não tenho conhecimento de uma proposta de contrato tratando disso. Isso não significa que não poderia ter uma proposta comercial alinhavada, Tá certo? Mas São coisas completamente diferentes. Mas se teve, então não estava avançada. Não chegou nada para você. No aspecto contratual, não. Não tinha nada No aspecto avançado. contratual, Então, não. eu acho que não é uma É que o termo avançado é bastante subjetivo. não, O que eu falo para você pode... Veja só. O contrato é a última parte. Você está entendendo? Então, o problema, normalmente, se dá na questão comercial. A dificuldade sempre é a questão comercial, porque você precisa fazer as tratativas, estabelecer os termos. Sim, e é super complexo isso. Então, ali as entregas, eu sempre falo, o departamento de marketing precisa discutir as entregas, o que eu posso te entregar ou não no contrato, porque hoje virou moda, né? Não é só o patrocínio, não é só botar a marca, tem uma série de coisas que segundo o Augusto só faltava assinar. Era isso que dava a entender, né? Quando ele falava. Mas aí o termo, assim, o Augusto tem um modo muito peculiar de falar, né? Ele tem uma questão... mais até simplória, popular, né? Nesse sentido de falar assim, popular, linguagem né? coloquial, mais coloquial, e ele fala, só falta assinar. Tipo, só falta aparecer, fazer o contrato, não sei. Se tinha uma proposta comercial, não sei. Várias pessoas procuravam o Corinthians constantemente. O Augusto tinha inúmeras reuniões, ele participava muito ativamente desses processos. Então, eu não tenho todas as informações, seria leviano da minha parte dizer que não tinha ou não tinha. Mas pro jurídico não chegou nada. Não chegou nenhuma proposta de contrato, nada, não. Dani, Dani tá doido aqui. Vai você primeiro, vai. Não, tô ouvindo atentamente aqui pra gente poder seguir alguns fios, né, de discussão, né? E você trouxe algo interessante falando sobre a participação do jurídico nas negociações que o Augusto Melo conduzia. E tem sido notório nos últimos dias algumas informações na mídia sobre contratos e sobre aditivos e sobre acordos assinados que não teriam passado pelo jurídico, até com manifestação sua em algumas matérias, né? Como foi o caso desse aditivo da IRF Segurança, que ele assinou semanas antes do afastamento e que não teria passado da forma como foi assinada. Me preocupa um pouco assim, a questão do envolvimento do departamento jurídico em atos recentes do Augusto Melo. Como foi essa relação no período final, digamos assim, antes do Augusto Melo ser afastado? E... esse contrato da RF Segurança, por exemplo, eu queria ouvir de você o que foi colocado na nota, talvez com alguns detalhes a mais, porque ele realmente foi assinado no início de maio, em termos bastante diferentes do que estava em vigor, e fica a preocupação na visão do torcedor, na cabeça do torcedor, de que outros contratos do tipo possam estar por aí, sem que haja conhecimento, né? Como que foi essa relação final do jurídico com a gestão nesse sentido? Bom, vamos lá. É importante explicar alguns pontos aqui, por favor, né? Porque realmente, quando a gente fala que no jurídico não tinha conhecimento dos contratos, isso não é verdadeiro. O jurídico do Corinthians, toda vez que um contrato vai ser confeccionado, em tese, é o jurídico do Corinthians que faz. Sim. Certo? Contratos de prestação de serviços, eu falo assim, todos passam pelo Vinícius? Não. Porque nós estamos falando o Corinthians tem hoje, por dia, 30, 40 contratos para serem feitos e assinados. Tem uns escritórios que trabalham em parceria, né? Na verdade, você tem hoje uma estrutura interna que tem dois advogados, dois escritórios diferentes que fazem contratos lá, alguns mais complexos, que é o Santoro, né? E alguns também, não posso simplificar, dizer que são menos complexos, mas que fazem o dia a dia do marketing, que é o Dr. Ricardo Sacramento. Tá. Então, são esses advogados. O Dr. Fábio Sader faz contratos também de atletas, principalmente, que acontecem muito, que ele tem uma expertise nesse sentido. Então, os contratos ali também dá apoio em outros contratos, porque o Fábio Sader era gerente jurídico do Corinthians naquele momento, então ele cuidava de todas as questões. Legal. Então, é claro que, se eu falar para você o seguinte, a contratação da faxineira que trabalhava lá no Corinthians, eu fiquei sabendo? Não, com todo respeito, eu não tenho nem como saber, né? Então, eu sempre, a autonomia que eu dei para os advogados do Corinthians era a seguinte: tudo que for técnico,
você pode fazer qualquer apontamento técnico. Aqui, vocês não estão submetidos a nenhuma pressão política. Eu garanto para vocês que, enquanto eu estiver aqui, eu serei a proteção política para que vocês tenham a autonomia técnica de fazer os apontamentos e os riscos que o Corinthians terá em qualquer proposta contratual. Ponto. Legal. Então, evidentemente, que o Fábio Saraiva encaminhava muitos contratos, sem mesmo eu precisar intervir, porque o dia a dia, eu não sou, veja só, eu não era remunerado pelo Corinthians, eu não tinha como estar o dia inteiro sentado numa mesa no Corinthians, porque eu tenho o meu trabalho, onde eu recebo minha remuneração, né? E eu tomava muito cuidado em relação a essas questões, justamente porque eu preciso manter meu escritório, eu não posso simplesmente abandonar o meu trabalho. Ao mesmo tempo, eu tenho que me dedicar ao Corinthians e acabava participando de outras negociações comerciais, porque o presidente, na época, Augusto, me indicava para fazer algumas negociações, né? Então, eu participei de algumas negociações. Agora, especificamente em relação aos contratos de prestação de serviços de segurança, ele é um contrato que é originário da diretoria administrativa, certo? Quem decide quem contrata a empresa de segurança não é o jurídico. Sim. Quem decide é a diretoria administrativa. Então, estabelece as condições comerciais, como funcionará a vigência do contrato, etc. Eu, enquanto jurídico, não posso intervir numa questão comercial, eu posso fazer apontamentos. Tá. Então, eu falo assim, olha, diretor administrativo, olha, diretor de marketing, no caso, diretor de comunicação. Então, entendo que esse contrato potencialmente pode causar um prejuízo para o Corinthians aqui. A decisão não cabe a mim de barrar um contrato ou não. A falava isso, né? Se não me engano. Não cabe ao diretor jurídico, eu posso barrar esse contrato ou não. A prerrogativa é do presidente do Corinthians. Todos os diretores são nomeados, não são eleitos. Então, quem responde juridicamente pelo Corinthians é o presidente, não os diretores. Né? Então, claro, se tiver um ato com dolo comprovado que um diretor cometeu, ele vai responder, né? Seja criminalmente ou na esfera civil, indenizatória, pode acontecer. Mas, de fato, quem representa o Corinthians é o presidente. Então, o estatuto estabelece dessa forma, e aí é claro que o presidente, ele que responde, ele que toma as decisões, ele que assina os contratos. O diretor jurídico nem assina um contrato, para vocês entenderem. Não, o presidente, ele não lê o contrato inteiro, né? Não, mas veja só, quando chega para o presidente, em tese é para ter passado nas instâncias para que o presidente autorize. O Augusto fez isso muitas vezes, pedindo que eu fosse testemunha nos contratos, que quando eu assinasse como testemunha, é sinal que eu teria lido o contrato antes de assinar. Né? Então, ele confiava na minha orientação naquele momento do que ser feito. Esses apontamentos são aqueles que impedem o diretor, em tese, de responder por omissão, caso alguma coisa errada aconteça, por exemplo. Não, com todo respeito, essa história da omissão... Não estou entrando no mérito da VEDBEST. Mas é um negócio completamente absurdo, certo? Eu não posso atribuir a um diretor uma omissão de algo que ele não tem o poder de resolver. Imagine só... se eu fosse ser responsável por falar sobre qualquer coisa que acontecesse no Corinthians. Não, você não se pronunciou, então você é omisso. Então, se for assim, todos os membros do Conselho Deliberativo são omissos. Quando vem uma prestação de contas daquele jeito, falam sim ou não, são omissos? Não. O que aconteceu no caso da VaidBet, para mim, entendo que o diretor jurídico não foi omisso naquele aspecto. Esse assunto da VaidBet vai tomar um tempo grande aqui. A gente já fala. A sua pergunta é a próxima, Alan. Não, mas deixa eu só terminar dele da RF, certo? Que eu não fujo das perguntas, né? Eu sempre falo aqui, eu tô aqui para responder qualquer coisa. Dentro dos limites da responsabilidade que eu tenho e das informações confidenciais que o Corinthians tem que preservar. Mas o fato é que esse contrato da RF, a única questão específica que eu posso te dizer, eu não vi essa versão que as pessoas estão falando que foi prorrogada até 2030. Então, eu não posso nem saber dizer se existe ou não. Certo? Eu jamais poderia falar um negócio que eu não vi. O que eu digo para você é o seguinte, houve uma solicitação da empresa RF, agora acho que foi, não lembro quando foi, abril, março, não vou lembrar certinho, dizendo o seguinte, olha, meu contrato, eu estou tendo um prejuízo porque supostamente houve a recomposição salarial dos empregados da categoria. O reajuste. Né? O reajuste. Então, isso impacta na planilha de custos. Falei, olha, e eu, enquanto jurídico, digo o seguinte para você. Você pode discutir o valor, mas não é com o departamento jurídico. É com o departamento de administrativo, tem que discutir o valor dentro do âmbito da planilha de custos que foi pré-estabelecida no contrato. Eu não tenho como julgar se o valor pago por uma pessoa é baixo ou alto, se essa pessoa é qualificada ou não, com base em um contrato de prestação de serviços genérico. Isso quem tem que fazer é a diretoria administrativa, tem que fazer essa análise se o contrato estava alto ou baixo, se era suficiente ou não, se os profissionais envolvidos naquele trabalho tinham capacidade técnica para receber o que estavam recebendo.
né? Então, não dá para fazer esse tipo de juízo de valor. Palpiteiro tem um monte. Fala sobre se o jogador ganha bem ou ganha mal. Vou falar aqui, pô, muito, o cara ganha muito para fazer o que faz. Isso é palpiteiro, isso é palpiteiro. Agora, tecnicamente, no contrato de prestação de serviço, tem que ter um parecer técnico, que não é um parecer jurídico, é um parecer da área que administra esse contrato, certo? Então, ela tem que fazer esse apontamento. Então, quando essa empresa me abordou, fez esse questionamento, eu falei assim, olha, eu entendo que a recomposição salarial dentro de uma planilha de custos é correta, porque todos os anos você tem a recomposição inflacionária dos trabalhadores. Então, a convenção coletiva, reajuste é uma coisa normal. Eu não defendo o contrato sem reajuste. Felizmente, no Corinthians fizeram vários, viu? O próprio contrato da Nike não tinha reajuste no Corinthians, né? Uma coisa impressionante, né? Fazer um contrato sem reajuste. Ah, mas estava atrelado ao dólar, mas... Renovaram sem reajuste, né? Então, assim, é complicado. O fato é que esse contrato da RF, houve esse apontamento da minha parte. Falei, então, depois de 12 meses do seu contrato, você pode, de vigência do seu contrato, você pode requerer uma recomposição salarial, desde que aprovada pela diretoria administrativa. Quem vai analisar os custos, quem vai verificar se a planilha estava correta ou não, se há necessidade de você aumentar o valor na planilha, eu não tenho como fazer esse juízo de valor. Eu não conheço empresa de segurança, não sei quanto custa, e eu não tenho como parar todo o trabalho do departamento jurídico para fazer uma avaliação externa, fazer uma concorrência. Eu tenho que crer que a diretoria administrativa fez esse levantamento, se os valores são compatíveis ou não com o mercado, né? Então, a única solicitação que me foi encaminhada foi essa. E o meu parecer que eu dei foi isso. Depois de 12 meses, se tiver uma situação a ser observada de aumento de custos na planilha de custos, a empresa tem direito de discutir uma recomposição inflacionária. Só. Qualquer outra alteração eu nem fiquei sabendo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, tem contrato 2030? Não sei, porque eu não vi. Certo? Passou pelo jurídico? Meu entendimento é que não passou. Certo? Não lembro que o Fábio Sader tenha me passado qualquer informação nesse sentido. Boa. Eu não vi, não posso afirmar isso. Vi a notícia pela imprensa. Fui questionado e o que eu disse para o jornalista que me questionou. Falei, você tem cópia desse contrato? Que eu não tenho. Então, eu não posso me falar de algo que eu não estou vendo, né? O fato é, por princípio, o que eu defendia lá no Corinthians? Que os contratos tinham que ser assinados até a vigência da gestão do Augusto, até 31 de dezembro de 26. Qualquer contrato que extrapolasse isso, a gente precisaria entender a real necessidade, se justamente isso justificava. No meu entendimento, contrato de prestação de serviço. Às vezes... ou não se justifica, a não ser que tenha um investimento feito para aquilo. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um programa que se faz necessário um contrato mais longo, porque o custo de desenvolvimento desse programa, ao longo do tempo, vai fazer com que eu tenha que fazer vários aportes nesse desenvolvimento e eu preciso, em algum momento, ter um lucro nessa operação. Longo prazo, né? Ninguém vai prestar um serviço gratuito lá no Corinthians. O Corinthians é uma entidade sem fins lucrativos, não os prestadores de serviço, né? Os diretores não são remunerados. Agora, as pessoas contratadas são remuneradas, elas querem ter uma operação lucrativa para ela, é uma coisa natural, é o comércio, é o capitalismo, né? Não vamos ser hipócritas aqui. Agora, é claro que também nós temos que tentar garantir sempre que o pagamento do preço acertado seja justo e preços de mercado, né? Isso eu sempre falo.